Pessoal, agora sim, conversei com a Patrícia aqui, faltava um detalhezinho na configuração lá, mas agora tá 100%, vai dar certo. Vamos dar continuidade aqui na nossa live, como nós estávamos dizendo, os efeitos emocionais, as enfermidades emocionais do abuso religioso. Agora é para valer. Vou fazer o convite aqui para ela, para todo mundo orando aí. Vai ser importante para a gente. Vamos torcer para dar certo. Agora, Oi, Patrícia. oi, Renato, pastor Renato, obrigada pela força. Agora tá tudo certo. Agora eu consegui. Como é que você está? Tudo bem? Pastor? Obrigada pelo convite. Nós estamos dizendo aqui que nós vamos tratar do tema do abuso religioso e os efeitos na saúde das pessoas, porque causa efeitos na saúde emocional das pessoas, as pessoas saindo, ficando deprimidas, crise de ansiedade e diversos outros tipos de sintomas, até físicos, né? Que é oriundo assim das enfermidades emocionais. Aí essa pessoa chega para um bom cristão e diz: poxa, eu estou passando por isso, estou precisando de ajuda. Aí o cristão vai dizer assim: procura uma igreja que vão te ajudar. Mas e se foi lá na igreja que ela adquiriu essas enfermidades nas suas emoções? Então a pessoa fica um tempão congregando numa igreja. Eu sou pastor, então a gente dá ênfase em igreja evangélica, mas isso acontece no catolicismo, no espiritismo, na Umbanda, no Candomblé, nas religiões famosas aqui do Brasil populares e nas outras religiões pelo mundo, onde tem o abuso religioso. Aquele líder religioso se vale da credibilidade que as pessoas dão nele, por ele carregar a mensagem da fé, carregar a palavra de Deus, e a pessoa confia, assim como tem médico abusador, a pessoa confia o seu corpo, a nudez a ele, a pessoa confia a alma ao pastor. E o pastor abusador, às vezes é um narcisista, um psicopata, ele usa da boa-fé das pessoas e a pessoa sai dali com enfermidades emocionais. Esse é o enredo que nós vamos tratar nessa noite. Então, vou pedir para os irmãos que já entraram que manda o aviãozinho aí. Eu sei que teve gente que entrou antes e que ainda está esperando para a gente retomar, mas agora está tudo certo. Eu peço que você clique aí no aviãozinho, convide seus amigos, convide pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Talvez um amigo seu que já está sofrendo emocionalmente, ele está precisando de um socorro e você pode ajudar essas pessoas enviando esse aviãozinho aí, convidando para participar da live. Eu vou pedir para a Patrícia se apresentar e a gente dar continuidade aqui no nosso papo. Oi, eu sou Patrícia, sou psicóloga, tenho trabalhado bastante com a questão de relacionamentos abusivos. Conheci o pastor Renato nessa caminhada de trabalho com as questões de abuso. O pastor fala bastante sobre a área do abuso religioso. A minha experiência também é com abuso domiciliar, violência doméstica. Então, a gente pensou em fazer junto esse bate-papo hoje. E você tem uma ênfase grande com as mulheres, em especial, né? O abuso que acontece Isso, na nos lares, não é questão isso? do abuso emocional, psicológico, que inclusive na Lei Maria da Penha, ele passou a ser considerado crime a partir do ano passado, em novembro do ano passado, porque quando se diz sobre abuso, geralmente as pessoas vão se remeter ao abuso físico, ao abuso sexual, e o abuso emocional acaba que fica como uma convenção, um natural, um é assim mesmo. Mas quando a gente começa a entender que o abuso emocional e o abuso psicológico, ele pode ser tão violento quanto um abuso físico, e ele pode ter sequelas emocionais muito graves e muito difíceis de se
identificar, mesmo porque na questão das emoções a gente não consegue fazer um raio-x, um eletro para provar a dor da pessoa, porque o abuso É, emocional, ele é uma dor na alma. a gente não chega lá para fazer o exame no, no, no posto de saúde e mostrar as feridas, né? Essa parte não é levada em conta, só que é pelo abuso emocional que a pessoa às vezes desgraça a vida dela. Ela pensa em cometer um suicídio, ela vai sofrer emocionalmente, vai afetar seu trabalho, suas relações, sua família. E no caso do abuso religioso, afeta a fé. E que para a gente é afetar a eternidade dessa pessoa, a vida e a eternidade. E é tido às vezes como frescura, né? Quantos pastores a gente escuta, uma onda aí que ensina a não cuidar da saúde emocional, não procurar o psicólogo ou o psiquiatra, que seria proibido fazer isso, né? Então a pessoa não tem nem a quem recorrer quando houve um ensino como esse. E, na verdade, o pastor Renato, quando a gente fala sobre as questões do autoconhecimento, também muitas vezes vai despertar nas pessoas um certo alerta sobre o que ela está vivendo, né? Uma certa iluminação sobre alguns desrespeitos, né? Alguns ordens que não tem a ver com o jeito de ser da pessoa, que é o que a gente chama de despersonalização. A pessoa começa a ser quem ela não é, a fazer escolhas que ela não faria se não tivesse sob abuso. Esse é das principais características que a gente pode identificar numa vítima de abuso. Essa, essa despersonalização, ela é algo impressionante, muito característico. A pessoa, se ela, eu digo assim, se ela conseguisse encontrar o eu dela de anos atrás com quem ela está sendo hoje, ela mesmo não se Isso. reconheceria. E depois que você sai do abuso, por exemplo, no abuso religioso, a gente às vezes trata o tema assim, a bolha religiosa, porque dentro de sistemas de seita, a pessoa fica dentro daquele ambiente que parece ser um mundo paralelo. Quando você tem ainda um personagem ali narcisista, que é o dono daquela bolha, parece que você vive num mundo paralelo. E você ganha um papel, você vira um personagem ali dentro. Isso é estranho. Você se torna uma pessoa atuando ali dentro. Quando você finalmente sai, você se depara com a realidade de você ter vivido uma mentira, de você ter vivido um personagem que não era você. Isso causa muitos conflitos no emocional da pessoa, pecados que ela cometeu lá dentro. Ela mesmo se tornou uma ferramenta para abusar de outros irmãos na igreja, porque muitos abusadores no meio religioso, eles não vão direto meter a mão e fazer as coisas, mas eles enviam outras pessoas que ele também abusa, que ele tem sobre controle, sobre manipulação, e essas pessoas, além de estarem sendo abusadas, elas estão machucando os irmãos da igreja. E esse não é o natural de quem ela é. Mas dentro daquela bolha, parece que aquilo faz sentido e ela vive aquilo. E uma das estratégias do abuso, uma das técnicas abusivas, é também a culpabilização da vítima. Então, quando o manipulador, o agressor, ele começa a fazer a vítima se sentir culpada e até merecedora daquilo que ela está passando, né? Porque existem também muitas mensagens que essas pessoas vão recebendo. Ah, você está agindo assim porque está permitindo, né? A pessoa está abusando de você, mas você gosta, continua, né, permitindo. E, na verdade, a pessoa ela entra num ciclo de autoculpa, né? Então, ela começa a fazer cada vez mais aquilo que o manipulador ou o agressor, a gente. Eu estou falando no masculino, mas isso pode ser ao contrário também, né?
Com uma certeza. abusadora, uma manipuladora, fazendo isso com o seu oposto. Então, as técnicas do abuso, a partir do momento que a gente começa a entender e nomear isso, fica mais claro para a pessoa que está passando. Porque às vezes a pessoa sabe que aquilo não está correto, às vezes ela está aceitando situações que em situações normais ela não aceitaria, ela não faria, mas ela começa a tentar se convencer que está tudo bem, se convencer que aquele seria o melhor ou o único caminho, né? E, uma das técnicas primeiras é a culpabilização. Outra coisa que o manipulador ele acaba fazendo com a pessoa é ela se sentir sempre insuficiente. Então, por mais que ela faça, por mais que ela sirva à igreja, ou por mais que ela sirva aos outros irmãos, que ela ofereça boas coisas, ela não recebe de volta. Então, ela começa a fazer mais, ela começa a fazer mais sempre naquela expectativa de receber o que ela ofereceu, porque ela recebe muito essa mensagem. Ah, você tem que dar para receber, você tem que plantar para colher. Então, a pessoa oferece, 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 e ela nunca vê a reciprocidade. É onde ela começa, às vezes, a adoecer e a perder a própria identidade, que é a despersonalização. A, as pessoas se questionam assim, como que pode alguém se colocar numa situação de abuso ou permitir o abuso? Mas é porque o abusador ele não começou mostrando Sim. quem ele era. É a famosa analogia do lobo em pele de cordeiro. Ele primeiro conquista, que a gente tem o termo love bombing, né? Ele conquista, faz o bombardeio de amor, os cuidados. Quando a pessoa chega naquela congregação e você tem um líder religioso abusivo, ele primeiro te trata muito bem. E algumas pessoas até dizem que esse efeito do bombardeio de amor parece até um efeito como a da dependência química. A pessoa fica refém emocional daquele abusador. Ele disse tudo que você queria ouvir, ele te prometeu tudo que você. Ele criou um sonho na sua cabeça de futuro maravilhoso. Todo tipo de palavra que pudesse ser dita para poder mexer com o teu coração, ele mexe e agora você fica amarrado a esse abusador, esse falso príncipe encantado, e isso vai dar ao abusador anos de domínio sobre você. Alguns casos, a gente ouve os abusadores eles exigirem a gratidão da pessoa. Ah, porque eu te dei um cargo lá na frente, porque eu cuidei de você quando você chegou, porque eu fui amoroso com você quando você chegou, porque eu converti o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, e a pessoa fica refém dessa tal gratidão. Então, eu queria te perguntar por que as pessoas elas ficam dentro dessas relações abusivas, às vezes por ano perdendo a personalidade. Na verdade, primeiro elas não percebem ou até nem conhecem que isso é uma forma de abuso, né? Toda vez que você começa a explicar e a falar sobre relacionamentos abusivos, as pessoas começam a se identificar e pensar assim, nossa, ela me conhece, ela sabe, ela sabe que eu vivo, né? Mas, na verdade, é um estudo feito, é um método científico repetido e que se comprova que o ciclo do abuso, ele é igual. Ele é igual em qualquer relacionamento, seja no domiciliar, no familiar, seja de cônjuges, seja de mãe para filho, de pai para filho, seja por líderes, chefes no trabalho, líderes religiosos, porque a pessoa que recebe a violência, que recebe a manipulação, ela sempre é uma pessoa que tem a oferecer, né? E ela sempre está buscando essa troca. E no início do ciclo, ela recebe isso muito, que é o que você disse aí do love bombing, né? É um bombardeio de cuidados.
É um bombardeio de amor. E geralmente nessa primeira fase, o abusador ele observa muito a vítima, ele ouve muito ela, ele faz muitas perguntas, ele sabe exatamente o que aquela pessoa quer. Então ele começa a agir, a falar tudo o que aquela pessoa quer ouvir, né? Até tem uma música da Marília Mendonça que ela fala isso, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Por quê? Porque, na verdade, nessa hora do love bombing, a pessoa se apresenta exatamente do jeitinho que a pessoa esperava, né? E o resto você idealiza, né? Aquilo, a faceta dele que você não enxerga, você idealiza o Você resto. idealiza e você começa a deixar de ser quem você é. Você começa a aceitar coisas que nunca tinha aceitado, você começa a frequentar lugares que você talvez não gostasse. No caso das igrejas, né, do que eu conheço, a pessoa deixa da família para estar trabalhando nos horários que a igreja pede, ela começa a oferecer dinheiro que ela tira de talvez coisas que ela precisasse manter sua casa para ajudar na igreja. Tudo isso em forma de uma troca de receber uma proteção, um cuidado de alguém que ela admira, de alguém que ela acha que realmente vai ser capaz de protegê-la, de ajudar, de defender. Só que isso não tem retorno, né? É só um oferece, oferece, oferece e vai perdendo a própria energia, né? A própria identidade. E se no final, depois dela se doar, doar tanto, 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 ela reclamar, começa um processo de descarte dela, né? Até porque se ela estava dentro daquela engrenagem do movimento, ela conseguiu colocar muitos adeptos para dentro. E se um dia ela viesse a ser descartada, não tem problema. A conta foi lucrativa, porque ela saiu, ela é um número, só que ela já colocou 10 pessoas para dentro. E tem uma passagem do povo no, no Egito. O povo estava no Egito, depois faz o caminho para a Terra Prometida através de Moisés. Só que lá, o povo, enquanto eles estavam desejando sair e reclamando, o faraó aumentava a carga de trabalho deles. Era abusiva, a relação era de escravidão. E dizia: vocês estão reclamando, estão querendo adorar o Deus de vocês, é porque falta trabalho para vocês. E eu vejo isso em muitas congregações abusivas, que a pessoa está exausta, está precisando passear com a família, viajar, está precisando dar atenção ao trabalho, aos estudos. O pai e a mãe já quase não vê mais. E quando a pessoa reclama, eles usam a própria palavra de Deus como uma ferramenta de agredir os irmãos, cobrando eles mais serviço, dizendo que eles não estão sendo tão piedosos, que eles não estão se dedicando. Aí vem mais culpa para o coração da pessoa que vai se entregando. Então, a culpabilização é uma das características que a gente observa na vítima, né? E depois, mesmo depois que a pessoa sai do abuso, do ciclo abusivo, ela continua carregando essas sequelas de culpa. Então, é aquela pessoa que, mesmo depois que ela saiu do foco de um determinado abusador, ela acaba se envolvendo de novo em outros relacionamentos abusivos. Por quê? Porque ela acha que é aquilo ali que é o natural, que é o que ela merece, talvez, e é aquela pessoa que se desculpa por tudo, que acha que está sempre sendo inadequada, que ela acha que ela tem que estar sempre a serviço, né, oferecendo o que ela tem de melhor para ela ser querida, para ela ser amada, mas na verdade isso é o quê? Isso é uma sequela do tempo que ela viveu abusada, né? E mesmo, pode falar. Ontem, ontem eu lembrei muito de você, porque visitou a gente lá na igreja, a doutora Jane. Ela é uma advogada e ela trabalha justamente com casos de mulheres que sofrem violência doméstica. Hoje ela está trabalhando muito com pessoas vítimas
de violência, em especial violência sexual de pastores abusadores. Ela distribuiu até o cartãozinho dela, do serviço dela, está escrito assim: o silêncio mata. E ela falou, dentre as violências, tem a violência física, moral, sexual, patrimonial, mas ela destacou a psicológica, que está aqui: humilhar, insultar, perseguir, ameaçar, oprimir, controlar, diminuir sua autoestima. Inclusive a primeira dos itens aqui. E aí ela deu o telefone, o Ligue 180 Mesmo e tudo mais. porque, pastor, o abuso psicológico ele foi o último a ser considerado crime. Todos os outros abusos, o sexual dá para mostrar fisicamente, né? Tem provas, o patrimonial Exatamente. e o abuso físico. Agora, o abuso emocional, para você considerar crime, é só mesmo entendendo o estado da alma da pessoa. Então, é muito difícil de comprovar. É. E eu estou vendo aqui, ó, o abuso moral, caluniar, injuriar, difamar. Isso você consegue até provar através de uma mensagem, de uma gravação. E isso acontece muito em igrejas abusivas. Eu digo igrejas abusivas, mas a igreja não tem como ser abusiva. Uma pessoa tem como ser um abusador, né? É claro que ela usa o ambiente da igreja, aquela estrutura religiosa, e o cara, ele é um abusador. Ele pode desenvolver até uma doutrina que favorece ao abuso. As doutrinas mais populares, que são muito abusivas hoje, é a doutrina chamada paternidade espiritual, que o cara não quer ser só um pastor da igreja, ele quer ser o pai daquelas pessoas. E outra chamada doutrina da honra, em que todos esses filhos têm que honrar a ele e eles vivem nessa dívida de honra, de presentear, de remunerar com salários altos, de devoção, serviços. Só que esse paralelo entre a violência contra a mulher nos relacionamentos, que já tem muito histórico no Brasil, e essa violência religiosa, do abuso religioso, a gente consegue aprender com essa que já é mais estudada, coisas que acontecem na igreja. Por exemplo, moças que saem de relacionamentos abusivos, que ela sofria esses tipos de violência, às vezes sexual, física, patrimonial, emocional. Ela, às vezes, leva o cara até a justiça por causa do apoio de alguém, pessoas como a doutora Jane, como terapeutas como você. Essa pessoa sai dessa relação, vai para a justiça, mas depois ela se envolve num próximo namoro, num próximo relacionamento com um outro abusador tão ruim ou pior do que aquele outro. E há muitos irmãos que saem de igrejas abusivas, de pastores narcisistas. Eu digo que sai da igreja do lobo, vai para a igreja da raposa, porque ela encontra outra igreja, chega lá e é a mesma história. O cara se torna o melhor pastor do mundo, ele é maravilhoso, ele te ligou, ele falou tudo que você queria ouvir, e a pessoa fica recorrente no abuso. Por que acontece Ela isso? continua, porque primeiro que ela não se conhece, né? Segundo que ela não tem informação sobre o que é abuso. Quando a gente começa a trabalhar com a pessoa e ela começa a entender que ela merece respeito, que ela merece ser bem tratada, que ela merece ter boas memórias, boas lembranças, que ela merece sair de um lugar onde ela só oferece, nada recebe, então ela começa a entender que ela pode, mesmo sozinha, encontrar, oferecer tudo aquilo que ela oferece para o outro, ela começa a fazer para ela mesma. Então, quando ela começa a entender que ela merece receber isso, mesmo que seja ela mesma que se faça, que se ofereça, é a grande virada da chave, né? É onde elas começam realmente a conseguir se livrar dos abusos e a fazer melhores escolhas para a vida, né? E é um caminho sem volta. Será que essa pessoa que está suscetível
ao abuso religioso. Porque é o seguinte, uma igreja em que tem um líder abusador, existem aquelas pessoas mais próximas dele que estão sofrendo. São as que são mais usadas e as que sofrem mais, que passam pelo abuso de perto. E existe uma multidão de outras pessoas que elas veem aquele show acontecendo. Ele prega, ele chora na pregação, ele ri, ele atua, ele parece ser um cara milagreiro, inclusive, que tem poderes espirituais. Ele dá o show dele. A maioria, aquelas que só contribuem financeiramente, que é um objetivo importante para esse líder, elas não são afetadas com o abuso emocional. Elas são afetadas na falsa doutrina. Elas estão aprendendo um evangelho falso. Então, isso já é uma afetação terrível para elas. Mas essas que estão mais distantes, elas entram e saem e não sofrem essas consequências que os que estão perto sofrem. Será que essas pessoas que estão perto, elas já têm já uma forma de ser? Talvez sofreram abuso antes, talvez elas já estão habituadas a estarem nesse papel de vítima de abuso. Existe isso? A pessoa ela está já condicionada a ser vítima de pessoas dessa natureza? Ela não necessariamente ela está condicionada, mas nós, como seres humanos, a gente segue uma escala de necessidades, né? Não sei se vocês já ouviram dizer o termo, né? Necessidade de Maslow. Ele determinou uma pirâmide de necessidades. Então, qual que é a nossa primeira necessidade básica? Comer, né? Se alimentar e dormir bem. A gente tem essas necessidades fisiológicas em primeiro lugar. A partir do momento que a gente está com essas necessidades fisiológicas saciadas, a gente passa a ter outras necessidades. E uma das necessidades que a gente passa a ter, acho que ela está no terceiro patamar, é a necessidade de pertencimento. Né? Depois que você se sente acomodado, bem alimentado, com as suas necessidades fisiológicas saciadas, você começa a precisar de ter segurança. Porque sem segurança também a gente não fica em paz, a gente está sempre em estado de alerta. E depois que você se sente seguro em um local, em um grupo, você tem essa necessidade de pertencer, de ter uma origem. Falar, eu sou como essas pessoas aqui, com essa comunidade. Então, muitas vezes, aquela pessoa que foi negligenciada na fase infantil, pessoa que foi abusada também, às vezes, até por maus tratos, por falta de cuidado na fase da infância, na fase da adolescência, quando ela encontra uma comunidade, um grupo, que ela se sente acolhida, pertencente, ela começa a fazer de tudo para se manter ali, né? E é onde também essas pessoas, esses líderes abusivos começam a dominar e a ter mais poder sobre essas pessoas pela necessidade que elas estão naquele momento, né? De se sentir pertencente no grupo. Agora, a pessoa, ela primeiro estava achando que aquele líder era maravilhoso, que aquela igreja é onde ela se encontrou, ela se sentiu pertencente àquela igreja, começou a dar um propósito na vida dela. Ela foi convencida até que Deus colocou ela ali, que deu aqueles objetivos de vida para ela. A coisa durante um tempo fez muito sentido, fez ela se situar até que vai acontecer alguma coisa. Eu vou contar minha experiência pessoal e eu sei que muitos irmãos, cada um tem a sua experiência, que começa a surgir sintomas na gente e a gente não sabia ainda o que era o abuso religioso, não sabia o que era uma personalidade narcisista, não sabia que um psicopata podia ser um líder religioso. E hoje eu sei, inclusive, que é uma das atuações na sociedade onde esse perfil busca
especialmente lugares de poder, né? Política, judiciário e liderança religiosa também. Eu não tinha informação sobre o ciclo do abuso, eu não sabia como essas coisas aconteciam, nem sabia que uma igreja poderia ter esse tipo de coisa, até que começou a surtir sintomas na gente, na minha família, em amigos próximos. A gente estava tendo crise de ansiedade, estava tendo sintoma físico. Eu tive um sintoma no estômago, tive um ressecamento na boca. As nossas noites de sono começaram a ficar perturbadoras, com pesadelos, com sonhos horríveis. Acordávamos de madrugada. Eu digo por mim, passei por isso. Minha esposa e amigos próximos que estavam no mesmo momento estavam sofrendo essas coisas. Não tirava o abusador da cabeça. O que ele está pensando de mim? Será que aí quando vinha o tratamento de gelo, todos nós sofríamos? Será que eu fiz algo de errado? Será que ele não está gostando de mim? Será que vai acontecer alguma coisa? Se ele te tratasse diferente? Então as pessoas começam a sofrer isso. E nem sempre a gente atribuía ao abusador, porque a gente nem sabia que ele era um abusador. Para a gente, ele era o guia espiritual, né? Mas você vai sofrendo fisicamente, vai dando sintomas. Até que uma psicóloga amiga nossa, ela falou: vocês estão passando por uma relação abusiva na igreja. E aí a gente abriu um mundo para a gente descobrir sobre esse tema. Eu queria te pedir, por favor, que falasse um pouquinho sobre esse momento. Quando a pessoa começa a ter sintomas, que tipo de sintomas e enfermidades as relações abusivas podem causar na pessoa? E parece que é o organismo dando um alerta. Olha, está acontecendo algo de errado aqui. Aquelas luzes do painel do carro acendendo. Então, os sintomas físicos, eles vão, eu vi que alguém colocou aí, né, que é a síndrome de pânico, eles vão parecer muito com a síndrome de ansiedade, a síndrome de pânico, mas qualquer somatização pode ser considerada um sintoma físico do abuso. Então, vamos imaginar o que é o estresse, né? O que é o estado de alerta. A pessoa está andando lá numa rua escura e, de repente, ela vê alguém andando atrás dela. Qual que é que, fisicamente, é a reação do organismo? Automaticamente. A pupila vai dilatar para ela encontrar um lugar rápido para se esconder, talvez. Os músculos vão se enrijecer, o coração disparar para bombear sangue, para oxigenar o cérebro mais rapidamente, para ela ter uma atitude de autodefesa, de sobrevivência. O organismo automaticamente entra nesse estado de alerta. Daí ela olha para trás e vê que quem está vindo atrás é alguém conhecido, é um parente dela, uma pessoa amiga dela, e aí o metabolismo dela volta todo para o estado de repouso, para o estado de tranquilidade. Ok, não estou em perigo. Só que quando a pessoa está passando pelo estado de abusado, ela começa a sentir internamente uma desconexão, porque ela está sempre pensando, alguma coisa está errada, eu estou sendo atacado, mas isso não necessariamente é consciente para ela. Ela começa a ter um sintoma de que a palavra é muito usada hoje, é o gaslighting, né? Ele não tem uma tradução para isso. Eu gosto de dizer que é uma cortina de fumaça. É como se ela tentasse sair, tentasse encontrar um jeito de se livrar daquele sofrimento ou daquela angústia, daquela sensação de alerta, e ela não consegue sair daquilo. Por quê? Porque ou o abusador está enchendo ela de culpa, ou ele está espelhando o que é dele nela, ela já não sabe mais quem é ela, quem é ele, porque coisas que ele faz, ele culpa
Eu estou falando ele, mas é no sentido da relação, tanto do líder quanto em relações domésticas, tanto de homem para mulher, de mulher para homem, de pai para filho. Então, a gente dá o nome de agressor. O agressor, ele começa a espelhar na vítima tudo que é dele. E a vítima começa a ficar nessa cortina de fumaça, onde que eu tô, quem sou eu. E aí o estado de alerta automático, ele nunca volta para o estado de repouso. Então é onde que fisicamente o corpo começa a dar sinais. Depende de cada organismo, vai começar a aparecer ou no estômago, ou na hora do sono, ou na hora que ela está num estado de repouso, ela está deitada assistindo um filme e o coração começa a disparar do nada. Por quê? Porque ela está sempre com a sensação de que ela vai receber um ataque de qualquer lado. Pastor, o senhor colocou aí a questão do silêncio, né? Às vezes, uma vez eu tratei um casal e o rapaz falava assim, não, mas ela grita muito, eu não falo nada. O que quer dizer isso? Ele não fala nada, agride ela, porque ela precisa dar uma resposta. Ela está esperando um retorno. Então, ela começa a enlouquecer, esperando aquele retorno e ele em silêncio. Ele não dá para ela um retorno. E ele coloca ela na situação de abandono. Né? Cadê ele? Ele vai falar, ele não vai falar? Ele me responde, ele não vai responder? Eu falei tal coisa, estou esperando a resposta. Então, a vítima começa a buscar o abuso, inclusive porque ela precisa daquele contato, que o silêncio também cortou. Então, o silêncio também ele pode ser usado numa situação de abuso como punição. Né? Então, não é porque não está batendo, não está gritando, não está quebrando coisa. O próprio silêncio pode ser mais, ferir muito mais do que se a pessoa realmente se expusesse, esclarecesse as coisas e resolvesse os problemas lá que as pessoas precisam. Não sei se eu respondi. Adultos sentam e conversam, né? Eu percebo que essa pessoa que tem traços narcisistas, tem perfil narcisista, ela tem uma imaturidade nessas atitudes, né? Só que é como se fosse uma criança, só que com a estrutura adulta, com o poder de um adulto, só que agindo com aqueles sentimentos de egoísmo, aquela criança que briga com outra pelo brinquedo e até agride outra por isso, ele usa com essa infantilidade de dar um tratamento de gelo, aí o irmão da igreja fica desesperado, o que o pastor está pensando de mim? O abusador que eu conheci, eu tenho até hoje no WhatsApp ele dizendo assim, para eu deixar outros irmãos, ele usava esse termo, deixa no vácuo. Ou então ele usava outro termo, pedala ele, dizia para pedalar. E um líder religioso, né, um homem de Deus vai fazer uma coisa dessa. Eu lembro também de uma vez que ele queria que uma pessoa, uma moça, fizesse algo por ele. Aí o que ele fez? Já era tarde da noite, assim, mais de 10 horas da noite, ele mandou um áudio no WhatsApp dizendo, olha, preciso ter uma conversa séria com você e tal, e deixou aquela coisa misteriosa. Aí eu até falei na época com ele, falei, pastor, não é melhor a gente entrar em contato amanhã de manhã? Essa hora já é a hora de dormir, a pessoa vai ficar preocupada. Aí sabe o que ele respondeu? Não, é justamente por isso, porque ela vai dormir comigo na cabeça. Olha só que Negligência absurdo. com o Eu já vi sentimento do outro. irmãos colocando, já vi alguns irmãos colocando aqui sobre a questão da PNL. Eu sempre trato aqui no meu perfil também isso, né? A programação neurolinguística. Os abusadores, eles têm de forma instintiva várias técnicas que depois você vê que todo abusador tem aquelas técnicas. Parece até que eles fizeram um curso para aprender a ser daquela maneira. E também tem os próprios cursos de programação neurolinguística que estão se popularizando, estão entrando nas igrejas de uma forma terrível e eles usam dessas técnicas para poder manipular o membro da igreja.
uma das técnicas usadas também é o puritanismo, né? Então, a pessoa, ela veste aquele perfil de puritano, de ungido, de escolhido, né? E ela passa a ser uma autoridade. Então, essa aparência, essa postura também dos líderes acaba oprimindo aqueles que desejam pertencer à comunidade. Então, também é uma forma tanto de manipular quanto de manter o ciclo, né? Porque ao mesmo tempo que ele é uma autoridade, ele se aproxima de você, ele frequenta a sua casa, ele almoça com você, né? Então ele forja uma intimidade e quando você realmente precisa, ele mantém a distância de autoridade no pedestal. O que confunde a vítima é, de novo, a questão da cortina de fumaça. Então, a vítima nunca sabe onde ela vai ser adequada. Qual que é o limite dela? O que que ela pode, o que que ela não pode? Ela fica sempre esperando a ordem vir de fora, né? Vir de fora. E só com o autoconhecimento que a pessoa começa a entender que ela não merece isso, que ela não precisa disso, que ela pode sair disso. E eu costumo dizer que mesmo você não tendo um entendimento amplo sobre essa questão do abuso, todos nós deveríamos, pelo menos, saber nos defender, saber quando estamos sendo agredidos. Mas eu vejo na nossa sociedade que nem isso a gente consegue perceber. Ontem o pastor Tiago trouxe a mensagem lá na nossa igreja, na Igreja Raiz, e ele falou sobre a cultura brasileira. Ele é de Santos, né? Ele falou: nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro. Os últimos 5 governadores do estado do Rio foram presos. Nós convivemos com autoridade corrupta que abusa do povo há gerações. A gente convive com isso. E ele disse que poderíamos ter, com isso, uma cultura já propícia a sofrermos essas coisas. De você ter alguém governando sobre você, que você sabe que é um corrupto, que ele já teve preso, ou se livrou da cadeia, bom, que é notoriamente um criminoso, mas mesmo assim a gente vota nele, mantém ele. E isso para o líder religioso é de um terror tão grande, porque a religião, e aqui nós falamos da igreja evangélica, da igreja cristã, deveria se ter lá uma reserva moral para a sociedade, uma luz para o mundo, a luz para a sociedade sobre ser uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus, e lá a gente coloca pessoas semelhantes a esses governantes, corruptos, pessoas violentas e que vendem uma imagem, a gente compra aquela imagem. Há muitos líderes religiosos grandes do Brasil hoje, de mídia, que nós sabemos que eles já estiveram na cadeia. Alguns têm crimes que é fácil observar olho nu, só que não teve cadeia, não teve punição. E nós aceitamos isso. Parece que nós já estamos acostumados, habituados a ver essas autoridades dessa maneira. E saber se defender, ela é uma coisa tão importante e que a gente está perdendo esse senso, principalmente pelo que você disse. O cara se vendeu como uma autoridade, então você é agredido sem poder agredir de volta. Você é agredido e não pode nem se defender. Porque quando você tentar se defender, ele vai dizer: eu sou ungido de Deus, eu sou escolhido de Deus, eu opero milagres. Eu digo que o falso líder religioso, o lobo, ele coloca algumas máscaras diante dele. Essa que você falou que é uma máscara moral, de ter uma família perfeita, de ser aparentemente santa, né? É a primeira. Muitas vezes essa cai, porque ele é adúltero, ele caiu num escândalo, numa imoralidade. Depois ele coloca outra máscara. Tem uns que colocam a máscara de milagreiro. Sejam milagres que tenham acontecido de forma genuína, ou
técnicas, por sugestionamento, ou porque alguém recebeu um cachê para dizer que recebeu aquele milagre. Não importando o motivo, ele vem de uma ideia de milagreiro, que profetiza, que fala sobre a sua vida. Essa é outra máscara. O cara é um imoral, mas usa uma máscara de milagreiro. E a terceira máscara, que é muito comum hoje, é a máscara do resultado. O cara, ele é um imoral, notoriamente um criminoso. Ele pode não ser um milagreiro, mas se ele dá resultado, ou seja, se ele lota a igreja dele, ele faz o marketing certo, ele consegue multiplicar a congregação, abrir muitas igrejas locais, ele também vira um intocável. Então, esses caras usam essas séries de máscaras, eles agridem e não são agredidos por ninguém. E nós nos sentimos assim. É o pai violento que agride aquela criança pequena, ele não tem reação, porque o cara é muito mais forte do que ele e é o pai dele. Ou o policial armado que agride o inocente, ele é uma autoridade do Estado, ele está armado, ele é mais forte, a pessoa que está sendo agredida não sabe nem o que fazer. Da mesma forma, o membro da igreja, ele está sendo agredido de diversas formas. Se ele tentar reagir, mandam ele calar a boca, ficar quieto e apanhar em silêncio. E com algumas mensagens, inclusive, Renato, como você começou a colocar aí, da questão cultural, né? A gente reproduz isso até na educação dos filhos. E se a gente for para trás um pouquinho, como é que a gente fazia? Não pode fazer assim que o Papai do Céu não gosta, né? Se você fizer desse jeito, o Papai do Céu vai castigar. Então, a gente vai colocando na cabeça, culturalmente, das crianças, até que elas começam a entender que precisa silenciar, que precisa obedecer. E as pessoas que são os líderes, elas são vistas como esse papai, como você falou, muitos deles querem ser o pai. Né? Então, o que é o pai? Tanto o que vai dar proteção quanto o que vai dar correção. E as pessoas vão sendo controladas pela opressão, pelo medo, pela culpa, e não ao contrário, que é o que realmente é a mensagem de Jesus, né? Pelo amor, pelo perdão, mas não é o perdão de qualquer coisa, né? É o perdão do não peques mais. Porque muitos confundem que tudo pode, tudo vai ser aceito, porque Jesus Cristo sentou-se com todos, né? Não, ele não sentou-se com todos. Ele sempre aceitou a todos, mas ele sempre deixou a mensagem: vai, não peques mais. Então não adianta a gente distorcer uma história, a gente distorcer uma palavra em função de um controle, né? De pessoas que estão ali, como diz também no popular, na boa fé. Né? Eles querem se alimentar ali da palavra, do amor e não das punições. Eu lembro uma vez que a gente conversou, você ressaltou até sobre religiões que doutrinam, que não dizem assim, nós não temos um dogma, nós temos doutrina, porque ela é doutrinadora. E hoje, no movimento evangélico, em especial no neopentecostal, em especial, mas não exclusivamente, porque eu nunca fui neopentecostal e vi esses movimentos entrarem na igreja histórica. As pessoas estão colocando aqui na mensagem que foram obrigadas a ler determinados livros. Tem livros específicos que doutrinam a pessoa a respeito da liderança do... pastor é um nome genérico, né, geral, mas usam o nome de bispo, apóstolo, outros tipos de cargos, profetas, e estão colocando para a igreja uma série de livros. E a igreja evangélica, inclusive foi o tema da Reforma Protestante, ela se tornou a igreja de um livro só, da Bíblia Sagrada. Toda outra produção literária sempre foi
é uma derivação das Escrituras, mas nós, como doutrina da igreja local, como uma forma de aprendizado, de ensino do Evangelho, sempre foi a ênfase e, e tem na história da igreja o termo sola Scriptura, somente a Escritura Sagrada. Mas hoje estão colocando dentro dos cursos das igrejas uma série de livros, tem um que a gente sempre denuncia aqui, Lealdade e Deslealdade, tem Cultura da Honra, tem livros sobre primícias, são termos que estão entrando na igreja e estão ensinando essa doutrinação, estão fazendo essa doutrinação, ensinando uma servidão aos líderes. E isso vai entrando, parece até que é a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, são livros paralelos. Por exemplo, eu estou aqui na minha frente, tem o livro dos Mormons. Eu uso para estudar, né? Para conhecer as outras religiões e até seitas. Para os Mormons, o livro dos Mormons é sagrado tanto quanto a Bíblia. Por exemplo, para os adventistas, os escritos de uma profetisa na história deles, chamada Ellen White, são livros sagrados tão inspirados quanto a Bíblia também. E hoje, nesses movimentos evangélicos, tem uma série de livros que estão virando regra. E os irmãos estão sendo obrigados a ler. E esse termo de ser obrigação e tem que fazer é também uma máxima de ambientes abusivos religiosos. O cara tem que ler esses livros, ele tem que... Muitos irmãos estão sendo obrigados a rebatizar, porque o batismo está virando uma filmagem, fotos, para fazer uma propaganda de que a igreja está crescendo. Uma quantidade enorme de irmãos que são cristãos há décadas chegam nessas igrejas, precisam rebatizar para poder fazer aquela publicidade. Eles têm que ir para o encontro. Muitos irmãos aqui já devem ter ido naquele encontro com Deus. Eu já conversei sobre ele com a Patrícia. Ela sabe mais ou menos do que se trata. É um encontro cheio de programação neurolinguística, muito abusivo. E o que você acha dessas séries de obrigatoriedades? Do tem que ler o livro, tem que fazer isso, tem que ir para o encontro, tem que trabalhar dessa maneira, senão você está sendo ingrato, senão você não está se dedicando a Deus, senão aí vem os sentimentos de culpa e as ameaças. É a técnica da despersonalização, né? Você tirar a identidade da pessoa e construir nela uma identidade coletiva ali. Como você disse aí, a palavra é seita, né? Você vai transformar todo mundo em robozinho pensando só aquilo que foi determinado. Hoje em dia está sendo usado muito uma palavra que disfarça um pouco isso, que é narrativa, né? Então, a narrativa foi... Não existe narrativa, existe uma história, uma verdade, fato. Agora, narrativas a gente coloca o que a gente quer, né? Subjetivamente. A mesma coisa como você falou aí nesses encontros, que você usa as palavras certas, você usa o conceito que você quer passar, e as pessoas são obrigadas a ir se alimentando daquilo e formando uma opinião, e acaba saindo todo mundo pensando igualzinho. Então, onde que está a liberdade, onde está a autonomia, onde está o autoconhecimento, onde está a pessoa dizer, não, eu tenho uma ligação, né? Porque o que é uma religião? É você se ligar com Deus, se religar com Deus. Se somos todos filhos de Deus, em algum momento a gente veio de lá. Então, a religião é para religar a gente com Ele. E não esquecer da palavra, e não esquecer dos mandamentos. Só que quando começa a sair de tudo isso, e você ter que se alimentar só do que alguém quer que você pense, aí já não é mais uma conexão transcendental, aí, sagrada, ou qualquer nome que a gente queira dar, né? Já é uma coisa que você está ali para atender a uma narrativa, a uma doutrina. Você falou perfeito,
despersonalização, de transformar todo mundo em uma massa igual. É como aqueles Minions, né, do desenho animado. Eu conheço mega igrejas, igrejas que têm milhares de pessoas, que têm como base: todo mundo aqui é nivelado, igual. Quando entra, todo mundo é nivelado. Por isso eles rebatizam todo mundo. Se o cara chegou lá e ele já era pastor ordenado em outra igreja, ele é tratado como um recém-convertido, e isso para o cristianismo é um absurdo. E esse cara que já é um cristão antigo, experimentado, instruído, ele às vezes vai ser discipulado por um rapaz novo na fé, que não conhece as escrituras, que não tem experiência, e eles dizem isso, que aqui nós nivelamos todo mundo, que e o cara faz até um jogo de palavras, o cara que ensina isso, ele diz: aqui o médico e o pedreiro é igual, todo mundo é nivelado. Só que ninguém está falando de profissão, nós estamos falando sobre o aprendizado, a, a caminhada da fé cristã. E ele faz esse jogo de palavras e a pessoa fala: é realmente aqui que é bom, que o médico e o pedreiro, eles não têm diferença. É claro que não tem diferença, mas a afetação não está nisso. A afetação está em que pessoas instruídas nas escrituras, elas entram, elas têm que passar por essa nivelação, e quando você entra por essa igreja, você tem um ciclo, o teu percurso ele já está traçado, e vão ter agentes que são outros irmãos, esses agentes vão estar te forçando a se manter nesse percurso. O que nós vemos da história da igreja é que não é assim uma igreja cristã. Na igreja é o seguinte: os irmãos dão forma à igreja. Quem chega dá forma para a comunidade. Você é uma psicóloga, quando você chega na comunidade de fé, você agrega, inclusive, com o teu conhecimento. A pessoa que é pedagoga, ela não chega sendo nivelada, ela vai trazer os conhecimentos dela, a capacidade dela. Eu sou desenhista, eu sempre trouxe para as igrejas locais, eu ia para o Ministério Infantil ajudar com isso, fazia cartazes para a igreja, a gente traz o nosso conhecimento e vai dando forma à igreja. Não é a igreja que coloca todo mundo num processo produtivo e vai dando forma a essas pessoas, né? Mas, porque senão despersonaliza. A pessoa vai sendo forçada a se tornar uma pessoa que ela não é. Porque o que se diz de ser nova criatura no cristianismo não é você perder a sua identidade, aquela que Deus, o próprio Senhor, te deu, mas é você abandonar uma vida de pecado para se tornar uma pessoa que busca ser semelhante a Cristo. Mas isso não significa você perder sua identidade, não. Isso significa você ter a possibilidade de viver uma vida buscando a santificação. E as pessoas não estão entendendo isso. Oi, Abrindo mão da pastor identidade. Renato. O que eu gosto de conversar quando a gente chega nessa parte? O que traz o autoconhecimento? O que traz a verdade? É você saber quem você é e ser congruente com o que você é, né? Então, onde a pessoa começa a adoecer, quando ela está despersonalizada, sem identidade, é quando ela sabe quem ela é e ela começa a se perceber fazendo coisas ou aceitando coisas que ela jamais aceitaria se ela não estivesse naquele local. Então, isso enlouquece uma pessoa. Isso tira da pessoa toda a autoconsciência. Então, quando eu gosto muito de pensar nessa frase, né? Conhece a verdade e a verdade te libertará. Porque qual que é a sua verdade? E outra frase que as pessoas repetem muito é isso: se fosse Jesus Cristo, o que ele faria? Então, eu quero me assemelhar a ele, ou como eu faria? Na verdade, Jesus foi o tempo todo congruente com si mesmo. Né? Explica para a gente o que é ser Congruente congruente. é ser
de acordo com o que você acredita. Né? Então, vamos pensar ali no... Eu não sei muito, né? O senhor aí me corrija nas questões da Bíblia, mas, por exemplo, o deserto que ele passa. Né? Ele foi tentado muitas vezes ali, né? Nesses 40 dias de solidão, de tentação, de faço, não faço, sigo ou não sigo, porque ele sabia do destino dele. Ele podia, ele teve ali uma opção, né? Mas ele foi congruente com o que ele acreditava. Eu vou seguir com fé até o final, porque eu vou ser salvo, né? Mais ou menos é isso que é você ser congruente, você agir de acordo com o que você acredita, né? Obviamente, se for para o bem, e o bem de todos, né? Se for para a verdade de todos. Agora, quando você começa a abrir mão do que você pensa para fazer aquilo que alguém te espera de você, você começa a se perder. Então, eu estou vendo que um problemão é não sabermos quem nós somos. E alguém diz pra gente, olha, você é isso, e você busca reproduzir aquilo, seguir aquilo, porque na sociedade muitas pessoas estão aí perdidas sem nunca ter buscado o autoconhecimento, saber seus propósitos, quem são. Os seus propósitos, a sua potência, a sua força, né? Muitas vezes a pessoa ela tem um dom, um talento, igual você falou, aí cada um vai buscando desenvolver em si, e tornando às vezes até uma profissão, aquilo que sabe fazer bem, né? Mas o que que nivela todos? Todos estamos numa condição de aprendizagem, né? Aprender o que é ser congruente com si mesmo, com o amor que foi oferecido por Jesus, com as questões de empatia, de cuidar do outro, assim como eu cuido de mim mesmo. É nisso que a gente está nivelado, né? Eu brinco muito assim também com as mães, quando as crianças são pequenas, todos os filhos são mini gênios, né? Eles são muito inteligentes, eles sabem. Obviamente que as crianças hoje, elas têm um estímulo de informação, de estímulo de luz, de som, muito mais do que as gerações passadas. Mas emocionalmente elas passam pelas mesmas fases. E é isso que nivela as crianças, é isso que as torna todas iguais. São crianças em aprendizagem. E nós a mesma coisa, somos adultos aprendendo a convivência, aprendendo o respeito, aprendendo como é que a gente cuida um do outro, como é que a gente cuida de uma comunidade. Agora, servidão é outra coisa. Mansidão não quer dizer ser passivo. Né? Mansidão é você fazer aquilo que você acredita em paz. Não sei se eu respondi. Respondeu e tá bom Tá. demais. Tem muita gente aqui que está assistindo agora, que vai assistir depois também, mas que são pessoas que às vezes estão congregando agora e estão sendo abusadas nesse momento. Tem outras que já saíram, mas ainda carregam sequelas. Depois que eu divulgamos só hoje, né? Que a live aconteceria agora. Muita gente me mandou mensagem no privado dizendo que já está fora da igreja há algum tempo. Alguns nem conseguem retornar a congregar, porque quando retornam, tocam o louvor, ela lembra que o abusador botava aquele louvor na igreja. Os termos, os ensinos, como ele misturou com a Sagrada Escritura, fazem a pessoa lembrar do abuso. E as pessoas falando dos sintomas, que ainda está deprimido, que ainda está ansioso. Teve um rapaz que me mandou falando sobre, pensou em fazer besteira com a própria vida. Então, as pessoas relatando muitos sintomas. O que essas pessoas devem fazer? Aquelas que ainda estão numa igreja que estão sofrendo abuso e aquelas que saíram, mas ainda estão sofrendo sintomas. A irmã até está colocando aqui, ó. Eu sou uma dessas pessoas.
Então, os sintomas, eles realmente demoram para sair, né? Assim, às vezes a pessoa, ela sofreu esse abuso há 10 anos, há 20 anos, e até hoje ela busca o abuso, né? Então, por quê? Porque não houve tratamento. Quando a pessoa aceita o tratamento, aceita pensar em si própria. Outro dia, num atendimento que eu fiz, eu brinco assim, a pessoa veio para fazer denúncia. Ela vem falar de alguém. E aí, todo mundo da família era difícil, ela debochava até um pouco dos familiares e tal. E daí, quando eu fiz a pergunta assim para ela, mas e você? Você entrega o quê? Você não está recebendo nada, mas você está entregando o quê? E daí eu percebi que ela não queria mais continuar a conversa. Por quê? Porque também a pessoa que está numa situação de abuso, ela não consegue entregar nada. Ela foi tão sugada, ela foi tão tirado dela tanta coisa boa, tanta energia, o papel de presente, né? O nosso presente é como se a gente tivesse lá aqueles rolos de papel de loja. Então, você vai oferecendo, 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 e nunca se recarrega. Então, a pessoa que já saiu do ciclo, que já identificou que ela é abusada, ela necessariamente ela precisa de apoio, né? E outro sintoma característico de pessoa abusada é ela achar que ela não pode pedir ajuda, né? Que o pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Então a gente tem que aprender também, isso até na terapia a gente trabalha, não só aceitar como pedir, né? Não tem essa mensagem também na Bíblia? Você tem que bater na porta? Tem um irmão aqui colocando, eu até o conheci esse final de semana. Ele é lá de Vitória. Ele colocou que percebeu na irmã dele ficar estranha, tentando esconder essa dor. A pessoa ficar escondendo esse sofrimento, né? E tem gente que é muito comum aqui no Brasil ter preconceito contra a terapia, não é verdade? Então, porque é um processo, né? E não necessariamente a terapia ela vai ser linear, ela vai só acontecer coisas boas. À medida que a gente vai entrando para. Eu gosto de brincar assim, ó, é igual você vai lavar uma forma de bolo. Quando você vai começar a lavar a forma, parece que ficou pior, né? Você vai mexer lá, suja mais ainda, fica aquela bodoqueira, É. e só você insistindo é que você realmente consegue limpar a forma que você assou o bolo. Então, quando a gente começa a fazer o trabalho de autoconhecimento, é assim também. A gente não vai achar só o nosso lado bom. A gente também vai começar a ver o nosso lado preguiçoso, ciumento, perverso, né? E aí a gente precisa aprender a dosar isso. Eu gosto muito de trabalhar também a PNL, então eu sempre falo assim, olha, então agora você não vai aprender a se conter, você vai aprender a se dosar. Porque também dos nossos defeitos a gente não pode abrir mão, porque a gente não sabe qual defeito desse que a gente precisa para se defender também da vida. E isso também é trabalhado na terapia, né? A gente buscar esse equilíbrio. O que que eu tenho de potência, o que que eu tenho de limitações e fraquezas, e onde que eu posso equilibrar tudo isso. Eu não sou só boa e também não sou só má, né? Eu preciso dessas duas forças minhas, dessas duas partes, porque senão eu não sobrevivo. E uma das. Hum, Agora tem um sofrimento tão grande, ou doenças emocionais, que ela precisa medicar sim, também, né? sim. A medicação, ela vai te ajudar a estabilizar o humor, ela vai te ajudar a dormir para poder colocar esse corpo em estado de alerta, em estado de repouso, para poder descansar, para poder repor as energias.
Então, existe um momento, sim, do tratamento que a medicação vai ajudar, né? Para que você consiga entrar num estado de mais tranquilidade e começar a organizar os pensamentos. A medicação não faz você mudar suas emoções. Ela não te tira o medo, ela não te tira a culpa, ela não te tira as emoções, mas ela te coloca num estado mais relaxado para que você possa dialogar, conversar e entender tudo que está acontecendo. Uma irmã que está colocando aqui que no Brasil tem muitos cristãos que acabam querendo procurar um terapeuta também cristão, porque acha que se o terapeuta não for da mesma fé, que pode desvirtuar ela. Mas se ela quiser um terapeuta confessional que vai seguir um caminho religioso na terapia, ela diz que ele pode também ser de uma doutrina esquisita e te influenciar para o mal. Olha só, eu acho isso uma grande bobagem ter que ter terapeuta cristão. Você precisa de um terapeuta que seja ético. Não sei se a Patrícia concorda isso comigo. Porque, olha só, existe muita gente dando terapia hoje e que não são psicólogos também. São pessoas que fizeram algum curso livre e talvez elas não tenham uma capacidade profunda para o tratamento terapêutico. Mas o que você precisa muito mais é alguém que seja ético, que ela sabe tratar pessoas de diferentes religiões, diferentes condições sociais, e ela consegue encaminhar a terapia para um cristão, para alguém que não é cristão. Tô certo, ô Patrícia? Sim, isso. Outro dia eu até estava assistindo uma palestra falando exatamente isso, né? Sobre o lugar de fala. Se você só fala com quem concorda com quem pensa igual a você, você não progride. Porque a gente só Isso progride aí. com as diferenças. E a gente só aprende o respeito, a gente só aprende a convivência quando a gente está em vários meios. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela quer se tratar, mas ela quer se tratar com alguém que só fala o que ela quer ouvir, ela, ela vai andar muito pouco. Vai empurrar mais Oi? o buraco dela. É o fenômeno, inclusive, das É, bolhas que acontecem nas redes sociais. Você só recebe oferta no YouTube, por exemplo, de vídeos que interessa. você É, já costuma assistir. E você nunca ouve outras coisas, né? E dentro da bolha do abuso, dessas relações abusivas, o olhar de fora ele é sempre muito importante. Porque quem está dentro da bolha, aquele universo paralelo parece fazer sentido, até que você se abre para um amigo, para um familiar que está fora, e ele diz: Cara, você está vivendo um absurdo. Isso que você está vivendo é muito abusivo. Então, até ter esse olhar de fora, ele é muito interessante. então, o Platão já falava isso, né? No mito da caverna. Caverna. Né? Quem saiu lá fora e falou que tem luz lá fora é louco. Né? Por quê? Porque tá todo mundo aqui É, dentro dessa caverna só conseguindo ver sombra, né? Ninguém nunca olhou para trás para ver que são pessoas passando ali na luz. Então, isso é até hoje, né? Você só enxerga, você só aceita aquilo que você está acostumado a ver. Se chegar uma pessoa falando diferente, é doido, é louco. uma irmã colocando. Tem gente que pensa que os problemas psicológicos eles são coisas É. de demônios. Olha só, o psicólogo ele vai te encaminhar nessa terapia, os traumas, as doenças emocionais que estão acontecendo. Sempre que a pessoa passa pelo abuso religioso, eu indico a terapia e o aconselhamento pastoral com um pastor de verdade, porque você vai ser afetado nas suas emoções e isso quem vai ter a capacidade vai ser o terapeuta. E você vai ser afetado na sua fé, nas suas crenças, porque você aprendeu tantas falsas doutrinas. Você foi doutrinado de uma tal maneira que deformou a tua crença também. Então, essa parte da fé, quem vai te garantir, quem vai te ensinar, quem vai te ouvir sobre isso não é o psicólogo, é um pastor, uma pastora de verdade. E o psicólogo vai te ouvir em coisas, vai se aprofundar em temas
que os pastores não têm a capacidade. Então, esses dois acompanhamentos especializados, quem passou pelo abuso religioso vai precisar para poder mexer nas áreas da fé e nas áreas das suas emoções. Só que sobre essa coisa de demônios, a Bíblia fala que nós temos 4 inimigos. O cristão tem 4 inimigos. Eu ouvia muito sobre 3. E recentemente eu preguei sobre esse quarto, que fica muito claro nas Escrituras. Nós temos um inimigo que é a carne, a nossa própria inclinação para o mal. Nós temos um inimigo que são os demônios, sim, espíritos malignos. Nós temos outro inimigo que é o mundo, o sistema mundano, que já favorece a inclinação do mal, que tenta a pessoa ao pecado. E o quarto inimigo, bom, então, demônios, o pecado, o mundo, e o quarto inimigos que a Bíblia diz que são pessoas. Existem pessoas que são más, que a Bíblia chama de falso profeta, espírito de anticristo, os falsos líderes religiosos, os fariseus, o lobo, esses personagens, os falsos irmãos, todo o Novo Testamento fala dele. E quem está abusando de você é uma pessoa, e é uma pessoa má, é uma pessoa com inclinações más. Alguns têm até transtornos de personalidade, e ele faz isso desde sempre. Desde sempre ele é um manipulador, faz joguinho com as pessoas, e agora na qualidade de líder religioso. Então, o demônio tem muita culpa em muitas coisas, mas quem abusou de vocês, quem abusou da gente foi uma pessoa. Tem gente dizendo aqui que o pastor dela sempre desmereceu a profissão do psicólogo e com certeza do psiquiatra também, né? Tem pessoas que estão sofrendo depressão profunda e o cara ensina a não procurar o psiquiatra para medicar. A pessoa tem esquizofrenia, bipolaridade. Então, são doenças que já têm medicamento e tratamento e deixa a pessoa sofrendo por uma falsa doutrina, inclusive. Uma das formas mais poderosas de manipulação é a desunião, né? Então, um lugar onde as pessoas são excluídas, um lugar onde existem bolhas, um lugar onde as pessoas são subdivididas em pequenos grupos, não tende a progredir, né? Não tende a se desenvolver, porque o que precisa é que as pessoas tenham união, que as pessoas queiram a mesma coisa. E quanto mais dividido, por isso até quando você disse aí do algoritmo e das coisas que a gente fica recebendo pela internet, até isso a gente tem que estar muito alerta, muito atento, né? Porque é É, uma forma de dispersar, uma forma de dividir, de fazer as pessoas ficarem em pequenos grupos e realmente não buscarem a verdade, a união. na verdade, essa demonização do tratamento, de buscar ajuda, isso é mais ou menos aquilo que o abusador de criança, o pedófilo, faz. Não conta para os seus pais, não. Não fala para os seus pais, não. Ou então aquele que alicia para as drogas. Ó, eu vou te dar isso, mas não conta para ninguém, não. E a gente sempre aprendeu desde a infância que quando começa essa conversa, a gente tem que ligar um alerta. Mas a gente se rende ao líder religioso, eles proíbem que o cara visite uma outra igreja, proíbe que fale com alguém sobre o assunto. Não, tem assunto aqui que é só nosso, tem que tratar com os nossos terapeutas da nossa igreja, para que o olhar de fora não aconteça. Dentro dos ambientes de seita, o olhar de fora ele é sempre um risco, né? Olha, o papo está muito bom. A gente está caminhando para o fim. Então, as últimas perguntas que tiverem, vocês podem colocar aí, que eu vou dar uma olhadinha aqui. E a gente tem uma pergunta aqui para a Patrícia. Esses abusadores, eles fazem isso conscientemente? Eles sabem que são abusadores?
ou alguns estão sendo abusivos e nem percebem? Hoje existe uma teoria, sim, que muitos abusadores não percebem, porque nossa cultura é, como você já colocou aí, pastor, é uma cultura abusiva, né? Então, principalmente para as mulheres, a gente ouve muito essa questão do ser boazinha, né? Se você não for boazinha, ninguém vai gostar de você. Se você continuar agindo assim, quem que vai querer casar com você, né? Então é sempre aquela história de que você, estando bem comportada, você vai ter quem te proteja. E isso é muito da nossa cultura, da nossa sociedade, tem muito de machismo estrutural. Então, muitas vezes, o próprio homem, ele não sabe que ele está sendo abusivo, né? Porque ele está só reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Então, não necessariamente eles fazem de propósito ou eles reproduzem essas coisas porque são mal ou são perversos. É porque eles estão só reproduzindo o que eles aprenderam. E tem alguns que são essencialmente maus, né? No Aí, comportamento. aí sim há o diagnóstico de desvio de conduta, né, de transtorno de personalidade. Mas, no geral, a maioria, eles são abusivos até mesmo por ignorância. Eu já percebi e já vi pastores que parecem que acordam, né? Eles saem de denominações de igrejas evangélicas, que o sistema doutrinário ele é abusivo, só que o cara serviu ali durante anos. E quando ele sai, o próprio pastor tem que ressignificar a fé. Já conversei com alguns aqui, o pastor Marcelinho, por exemplo, já fiz uma live com ele no ano passado, e ele diz que ele voltou a estudar as escrituras, ressignificar. Ele é um homem de Deus, um cara carinhoso, gente boníssima, só que ele serviu dentro de uma doutrina, não, ele não tinha outra coisa para fazer. Davam aquilo na mão dele para fazer, ele fazia com carinho, da melhor forma, mas aquela melhor forma era abusiva. E ele talvez não tinha consciência disso, né? A irmã colocou: todas as pessoas sofrem com a manipulação dos abusadores ou tem pessoas que são blindadas? Tem alguém que é vacinado contra abusadores? Vacinado, eu acho que não, mas tem pessoas que têm uma intimidade maior com a própria intuição. Então, são pessoas que têm mais facilidade de sair quando percebem que não estão sendo elas ou que estão sendo obrigadas a fazer coisas que não querem. Essas pessoas têm mais facilidade, são pessoas com personalidades mais autônomas. Eu conheço alguns irmãos que a gente diz assim: esse aí ninguém segura. Que o cara ele não se permite ser enclausurado, que mandem nele. Tem gente que é Isso, assim, tem né? gente que é assim. E não necessariamente é uma gente Esse doida. é, eles acabam sendo rotulados, né? Por exemplo, esse livro que a gente sempre denuncia, Lealdade e Deslealdade, ele diz que essa pessoa que pensa com a própria cabeça, que toma decisões, que tem opinião, eu acho que eles rotulam ela de espírito livre. Essa é uma pessoa que não se submete a ser um discípulo, a ser um seguidor, e coloca isso de forma pejorativa. Já no movimento tradicional metodista, tem uma máxima dizendo o metodista ele deve pensar e deixar pensar. Eu sempre fui adepto disso. Você tem uma diversidade de pensamentos na igreja e ainda assim nós somos unidos pela cruz de Cristo, pela nossa fé, e os irmãos têm liberdade do pensamento. Mas esses movimentos abusivos, eles tiram a liberdade do pensamento. E você pode ver que realmente alguns líderes aí de várias religiões, de denominações diferentes, de religiões diferentes,
são realmente líderes que se encontram, que trocam ideias, que se apresentam publicamente juntos. Eles não querem a separação, né? Eles querem unir. Eu acredito mais É, nesse tipo. tem a conversar, de sentar, de ouvir de forma diferente. Eu não tenho problema nenhum com vertente teológica que não é a minha. Não, porque dentro do movimento evangélico protestante, você tem vertentes teológicas que não tem problema nenhum. Um vai na igreja do outro pregar, sempre foi assim. Sempre teve essa relação boa. Existe dois movimentos grandes que são os calvinistas e arminianos. O pessoal evangélico conhece bem. E não tem problema nenhum um aprender com o outro. Ao longo da história sempre se relacionaram bem. A minha encrenca, a minha briga aqui no Instagram, por onde eu falo, pelo YouTube, é contra os abusadores e doutrinas abusivas. Não a diversidade teológica. Isso não é um problema. Consigo sentar com os irmãos de diversas denominações. Mas se o cara é um lobo, aí é igual Chapeuzinho Vermelho. Você vê aquela vovozinha que tem a boca grande, dente grande, olho grande, e a gente diz que olhos grandes você tem. Aí ele dá uma desculpa, né? Para te ver melhor, minha netinha. E a gente tem que ter essa capacidade. Nós, evangélicos, a gente tem que crescer nosso conhecimento. A sociedade brasileira ganharia muito conhecendo o que é um lobo, o que é um lobo na política, o que é um lobo na profissão, no dia a dia, nos relacionamentos, o que é um namorado lobo, uma namorada loba, nesse sentido pejorativo do lobo, né? Porque eu sei que existem outras formas simbólicas. Você mesmo usa né? Da loba no sentido daquela guerreira, daquela poderosa. E eu tive esse final de semana com o pessoal do movimento de homens, da maçonaria, e lá eles têm um grupo chamado Matilha, que também o símbolo é um lobo. Então, o mesmo bichinho pode simbolizar outras coisas, mas nesse sentido do lobo, que é aquele que rouba as ovelhas, esses a gente tem que ter a sensibilidade de perceber o que é um lobo para a gente rejeitar a presença dele. Em igrejas tradicionais era possível expulsar ele da congregação. Mas hoje em dia as igrejas estão sendo propriedades do cara, então você que tem que esvaziar e deixar ele a ver navios sozinho. Porque um abusador não tem que ter você como suprimento para ele. Essa é a palavra. Tem que deixar o abusador passar fome se ele quiser devorar as ovelhas, Ou né? arrumar outra fonte de abuso, né? De suprimento. Porque eles são insaciáveis, né? Os abusadores são insaciáveis. O irmão Fábio botou: será que essas bizarrices doutrinárias não são consequência da inclusão de alguns livros, metodologias humanas que querem ajudar a Bíblia? É sobre isso que a gente estava falando. Que além da Bíblia, o cara desenvolve uma série de literaturas e coloca isso como se fizesse parte da nossa fé. São coisas recentes na história da igreja, só que estão virando livros sagrados dentro do movimento evangélico. Mas são livros de doutrinação, de dar poderes ao líder e tudo mais. Patrícia, foi muito Ai, bom estar com você, foi obrigada, muito pastor. esclarecedor. Essa live foi um sucesso. Os irmãos chegaram aqui, foi excelente. Eu vou dar para você aqui o seu tempo para você dizer suas últimas considerações, mas eu sempre digo para os irmãos que vêm conversar comigo em privado, você precisa de uma terapia, porque em alguns casos os irmãos falam dos seus sofrimentos emocionais e eu digo, você precisa de uma terapia e de um acompanhamento de um pastor. E a Patrícia, eu super indico ela, tá bom? Podem seguir ela, conversar no privado também, mas agora eu vou deixar ela para dar o Eu recado aí só para quero gente. agradecer mesmo, né? Espero ter colaborado mesmo aí com o seu canal.
estou à disposição para quem quiser conversar mesmo aí pelo Filhos Online e agradecer mesmo a sua confiança, né, o seu convite. Peço desculpas pela minha ignorância tecnológica. Eu realmente tenho bastante Nada, dificuldade ainda. tranquilo. E é isso aí. Mas foi Obrigada, viu, excelente. Pastor Obrigado, Renato? Patrícia. Deus abençoe Amém. muito vocês. Saiam desse sofrimento, dessas relações abusivas. Tem muita igreja bacana por aí. Vamos construir igrejas saudáveis. Saudável na doutrina, na palavra de Deus. Saudável nos relacionamentos. Você não precisa ficar servindo esse lobo. Amém. Um grande abraço a Até mais. todos. Boa Tchau, noite. Um Patrícia. abraço à Abençoe família muito. aí. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau. Tem um dom, um talento, igual você falou aí, cada um vai buscando desenvolver em si e tornando, às vezes, até uma profissão, aquilo que sabe fazer bem, né? Mas o que que nivela todos? Todos estamos numa condição de aprendizagem, né? Aprender o que é ser congruente com si mesmo, com o amor que foi oferecido por Jesus, com as questões de empatia, de cuidar do outro, assim como eu cuido de mim mesmo. É nisso que a gente está nivelado, né? Eu brinco muito assim também com as mães, quando as crianças são pequenas, todos os filhos são mini gênios, né? Eles são muito inteligentes, eles sabem. Obviamente que as crianças hoje, elas têm um estímulo de informação, de estímulo de luz, de som, muito mais do que as gerações passadas. Mas emocionalmente elas passam pelas mesmas fases. E é isso que nivela as crianças, é isso que as torna todas iguais. São crianças em aprendizagem. E nós a mesma coisa, somos adultos aprendendo a convivência, aprendendo o respeito, aprendendo como é que a gente cuida um do outro, como é que a gente cuida de uma comunidade. Agora, servidão é outra coisa. Mansidão não quer dizer ser passivo, né? Mansidão é você fazer aquilo que você acredita em paz. Não sei se eu respondi. Respondeu e tá bom Tá. demais. Tem muita gente aqui que está assistindo agora, que vai assistir depois também, mas que são pessoas que às vezes estão congregando agora e estão sendo abusadas nesse momento. Tem outras que já saíram, mas ainda carregam sequelas. Depois que eu divulgamos só hoje, né? Que a live aconteceria agora. Muita gente me mandou mensagem no privado dizendo que já está fora da igreja há algum tempo. Alguns nem conseguem retornar a congregar, porque quando retornam, tocam o louvor, ela lembra que o abusador botava aquele louvor na igreja. Os termos, os ensinos, como ele misturou com a Sagrada Escritura, fazem a pessoa lembrar do abuso. E as pessoas falando dos sintomas, que ainda está deprimido, que ainda está ansioso. Teve um rapaz que me mandou falando sobre, pensou em fazer besteira com a própria vida. Então, as pessoas relatando muitos sintomas. O que essas pessoas devem fazer? Aquelas que ainda estão numa igreja que estão sofrendo abuso e aquelas que saíram, mas ainda estão sofrendo sintomas. A irmã até está colocando aqui, ó. Eu sou uma dessas pessoas. Então, os sintomas, eles realmente demoram para sair, né? Assim, às vezes a pessoa, ela sofreu esse abuso há 10 anos, há 20 anos, e até hoje ela busca o abuso, né? Então, por quê? Porque não houve tratamento. Quando a pessoa aceita o tratamento, aceita pensar em si própria. Outro dia, num atendimento que eu fiz, eu brinco assim, a pessoa veio para fazer denúncia. Ela vem falar de alguém. E aí, todo mundo da família era difícil, ela debochava até um pouco dos familiares e tal. E daí, quando eu fiz a pergunta assim para ela, mas e você? Você entrega o quê?
Você não está recebendo nada, mas você está entregando o quê? E daí eu percebi que ela não queria mais continuar a conversa. Por quê? Porque também a pessoa que está numa situação de abuso, ela não consegue entregar nada, né? Ela foi tão sugada, ela foi tão tirado dela tanta coisa boa, tanta energia, o papel de presente, né? O nosso presente é como se a gente tivesse lá aqueles rolos de papel de loja. Então, você vai oferecendo, 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 e nunca se recarrega. Então, a pessoa que já saiu do ciclo, que já identificou que ela é abusada, ela necessariamente ela precisa de apoio, né? E outro sintoma característico de pessoa abusada é ela achar que ela não pode pedir ajuda, né? Que o pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Então a gente tem que aprender também, isso até na terapia a gente trabalha, não só aceitar como pedir, né? Não tem essa mensagem também na Bíblia? Você tem que bater na porta? Tem um irmão aqui colocando, eu até o conheci esse final de semana. Ele é lá de Vitória. Ele colocou que percebeu na irmã dele ficar estranha, tentando esconder essa dor. A pessoa ficar escondendo esse sofrimento, né? E tem gente que é muito comum aqui no Brasil ter preconceito contra a terapia, não é verdade? Então, porque é um processo, né? E não necessariamente a terapia ela vai ser linear, ela vai só acontecer coisas boas. À medida que a gente vai entrando para. Eu gosto de brincar assim, ó, é igual você vai lavar uma forma de bolo. Quando você vai começar a lavar a forma, parece que ficou pior, né? Você vai mexer lá, suja mais ainda, fica aquela bodoqueira, É. e só você insistindo é que você realmente consegue limpar a forma que você assou o bolo. Então, quando a gente começa a fazer o trabalho de autoconhecimento, é assim também. A gente não vai achar só o nosso lado bom. A gente também vai começar a ver o nosso lado preguiçoso, ciumento, perverso, né? E aí a gente precisa aprender a dosar isso. Eu gosto muito de trabalhar também a PNL, então eu sempre falo assim, olha, então agora você não vai aprender a se conter, você vai aprender a se dosar. Porque também dos nossos defeitos a gente não pode abrir mão, porque a gente não sabe qual defeito desse que a gente precisa para se defender também da vida. E isso também é trabalhado na terapia, né? A gente buscar esse equilíbrio. O que eu tenho de potência, o que eu tenho de limitações e fraquezas, e onde que eu posso equilibrar tudo isso. Eu não sou só boa e também não sou só má, né? Eu preciso dessas duas forças minhas, dessas duas partes, porque senão eu não sobrevivo. E uma das. Agora tem um sofrimento tão grande, ou doenças emocionais, que ela precisa medicar Sim, também, né? sim. A medicação, ela vai te ajudar a estabilizar o humor, ela vai te ajudar a dormir para poder colocar esse corpo em estado de alerta, em estado de repouso, para poder descansar, para poder repor as energias. Então, existe um momento, sim, do tratamento que a medicação vai ajudar, né? Para que você consiga entrar num estado de mais tranquilidade e começar a organizar os pensamentos. A medicação não faz você mudar suas emoções. Ela não te tira o medo, ela não te tira a culpa, ela não te tira as emoções, mas ela te coloca num estado mais relaxado para que você possa dialogar, conversar e entender tudo que está acontecendo. Uma irmã que está colocando aqui que no Brasil tem muitos cristãos que acabam querendo procurar um terapeuta também cristão, porque acha que se o terapeuta não for da mesma fé, que pode desvirtuar ela. Mas se ela quiser um terapeuta
confessional que vai seguir um caminho religioso na terapia, ela diz que ele pode também ser de uma doutrina esquisita e te influenciar para o mal. Olha só, eu acho isso uma grande bobagem ter que ter terapeuta cristão. Você precisa de um terapeuta que seja ético. Não sei se a Patrícia concorda isso comigo. Porque, olha só, existe muita gente dando terapia hoje e que não são psicólogos também. São pessoas que fizeram algum curso livre e talvez elas não tenham uma capacidade profunda para o tratamento terapêutico. Mas o que você precisa muito mais é alguém que seja ético, que ela sabe tratar pessoas de diferentes religiões, diferentes condições sociais, e ela consegue encaminhar a terapia para um cristão, para alguém que não é cristão. Tô certo, ô Patrícia? Sim, isso. Outro dia eu até estava assistindo uma palestra falando exatamente isso, né? Sobre o lugar de fala. Se você só fala com quem concorda com você, com quem pensa igual a você, você não progride. Porque a gente só Isso progride aí. com as diferenças. E a gente só aprende o respeito, a gente só aprende a convivência quando a gente está em vários meios. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela quer se tratar, mas ela quer se tratar com alguém que só fala o que ela quer ouvir, ela, ela vai andar muito pouco. Vai empurrar mais Oi? o buraco dela. É o fenômeno, inclusive, das É, bolhas que acontecem nas redes sociais. Você só recebe oferta no YouTube, por exemplo, de vídeos que interessa. você É, já costuma assistir. E você nunca ouve outras coisas, né? E dentro da bolha do abuso, dessas relações abusivas, o olhar de fora ele é sempre muito importante. Porque quem está dentro da bolha, aquele universo paralelo parece fazer sentido, até que você se abre para um amigo, para um familiar que está fora, e ele diz, cara, você está vivendo um absurdo. Isso que você está vivendo é muito abusivo. Então, até ter esse olhar de fora, ele é muito interessante. então, o Platão já falava isso, né? No mito da caverna. Caverna. Né? Quem saiu lá fora e falou que tem luz lá fora é louco. Né? Por quê? Porque tá todo mundo aqui É, dentro dessa caverna só conseguindo ver sombra, né? Ninguém nunca olhou para trás para ver que são pessoas passando ali na luz. Então, isso é até hoje, né? Você só enxerga, você só aceita aquilo que você está acostumado a ver. Se chegar uma pessoa falando diferente, é doido, é louco. uma irmã colocando. Tem gente que pensa que os problemas psicológicos, eles são coisas É. de demônios. Olha só, o psicólogo, ele vai te encaminhar nessa terapia, os traumas, as doenças emocionais que estão acontecendo. Sempre que a pessoa passa pelo abuso religioso, eu indico a terapia e o aconselhamento pastoral com um pastor de verdade. Porque você vai ser afetado nas suas emoções e isso quem vai ter a capacidade vai ser o terapeuta. E você vai ser afetado na sua fé, nas suas crenças, porque você aprendeu tantas falsas doutrinas. Você foi doutrinado de uma tal maneira que deformou a tua crença também. Então essa parte da fé, quem vai te garantir, quem vai te ensinar, quem vai te ouvir sobre isso não é o psicólogo, é um pastor, uma pastora de verdade. E o psicólogo vai te ouvir em coisas, vai se aprofundar em temas que os pastores não têm a capacidade. Então, esses dois acompanhamentos especializados, quem passou pelo abuso religioso vai precisar para poder mexer nas áreas da fé e nas áreas das suas emoções. Só que sobre essa coisa de demônios, a Bíblia fala que nós temos 4 inimigos. O cristão tem 4 inimigos. Eu ouvia muito sobre 3. E recentemente eu preguei sobre esse quarto, que fica muito claro nas Escrituras. Nós temos um inimigo que é a carne, a nossa própria inclinação para o mal. Nós temos um inimigo que são os demônios, sim, espíritos malignos. Nós temos outro inimigo que é o mundo, o sistema mundano, que já favorece a inclinação do mal.
que tenta a pessoa ao pecado. E o quarto inimigo, bom, então, ó, demônios, o pecado, o mundo, e o quarto inimigos que a Bíblia diz que são pessoas. Existem pessoas que são más, que a Bíblia chama de falso profeta, espírito de anticristo, os falsos líderes religiosos, os fariseus, o lobo, esses personagens, os falsos irmãos, todo o Novo Testamento fala dele. E quem está abusando de você é uma pessoa, e é uma pessoa má, é uma pessoa com inclinações más. Alguns têm até transtornos de personalidade, e ele faz isso desde sempre ele é um manipulador, faz joguinho com as pessoas, e agora na qualidade de líder religioso. Então, o demônio tem muita culpa em muitas coisas, mas quem abusou de vocês, quem abusou da gente foi uma pessoa. Tem gente dizendo aqui que o pastor dela sempre desmereceu a profissão do psicólogo e com certeza do psiquiatra também, né? Tem pessoas que estão sofrendo depressão profunda e o cara ensina a não procurar o psiquiatra para medicar. A pessoa tem esquizofrenia, bipolaridade. Então, são doenças que já têm medicamento e tratamento e deixa a pessoa sofrendo por uma falsa doutrina, inclusive. Uma das formas mais poderosas de manipulação é a desunião, né? Então, um lugar onde as pessoas são excluídas, um lugar onde existem bolhas, um lugar onde as pessoas são subdivididas em pequenos grupos, não tende a progredir, né? Não tende a se desenvolver, porque o que precisa é que as pessoas tenham união, que as pessoas queiram a mesma coisa. E quanto mais dividido, por isso até quando você disse aí do algoritmo e das coisas que a gente fica recebendo pela internet, até isso a gente tem que estar muito alerta, muito atento, né? Porque é É, uma forma de dispersar, uma forma de dividir, de fazer as pessoas ficarem em pequenos grupos e realmente não buscarem a verdade, a união. na verdade, essa demonização do tratamento, de buscar ajuda, isso é mais ou menos aquilo que o abusador de criança, o pedófilo, faz. Não conta para os seus pais, não. Não fala para os seus pais, não. Ou então aquele que alicia para as drogas. Ó, eu vou te dar isso, mas não conta para ninguém, não. E a gente sempre aprendeu desde a infância que quando começa essa conversa, a gente tem que ligar um alerta. Mas a gente se rende ao líder religioso, eles proíbem que o cara visite uma outra igreja, proíbe que fale com alguém sobre o assunto. Não, tem assunto aqui que é só nosso, tem que tratar com os nossos terapeutas da nossa igreja, para que o olhar de fora não aconteça. Dentro dos ambientes de seita, o olhar de fora ele é sempre um risco, né? Olha, o papo está muito bom. A gente está caminhando para o fim. Então, as últimas perguntas que tiverem, vocês podem colocar aí, que eu vou dar uma olhadinha aqui. E a gente tem uma pergunta aqui para a Patrícia. Esses abusadores, eles fazem isso conscientemente? Eles sabem que são abusadores? Ou alguns estão sendo abusivos e nem percebem? Hoje existe uma teoria, sim, que muitos abusadores não percebem, porque nossa cultura como você já colocou aí, pastor, é uma cultura abusiva, né? Então, principalmente para as mulheres, a gente ouve muito essa questão do ser boazinha, né? Se você não for boazinha, ninguém vai gostar de você. Se você continuar agindo assim, quem que vai querer casar com você, né? Então é sempre aquela história de que você, estando bem comportada, você vai ter quem te proteja. E isso é muito da nossa cultura, da nossa sociedade, tem muito de machismo estrutural. Então, muitas vezes, o próprio homem
ele não sabe que ele está sendo abusivo, né? Porque ele está só reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Então, não necessariamente eles fazem de propósito ou eles reproduzem essas coisas porque são mal ou são, ou são perversos. É porque eles estão só reproduzindo o que eles aprenderam. E tem alguns que são essencialmente maus, né? No Aí, comportamento. aí sim há o diagnóstico de desvio de conduta, né, de transtorno de personalidade, mas no geral, a maioria, eles são abusivos até mesmo por ignorância. Eu já percebi e já vi pastores que parecem que acordam, né? Eles saem de denominações de igrejas evangélicas, que o sistema doutrinário ele é abusivo, só que o cara serviu ali durante anos. E quando ele sai, o próprio pastor tem que ressignificar a fé. Já conversei com alguns aqui, o pastor Marcelinho, por exemplo, já fiz uma live com ele no ano passado, e ele diz que ele voltou a estudar as escrituras, ressignificar. Ele é um homem de Deus, um cara carinhoso, gente boníssima, só que ele serviu dentro de uma doutrina, não, ele não tinha outra coisa para fazer. Davam aquilo na mão dele para fazer, ele fazia com carinho, da melhor forma, mas aquela melhor forma era abusiva. E ele talvez não tinha consciência disso, né? A irmã colocou: todas as pessoas sofrem com a manipulação dos abusadores ou tem pessoas que são blindadas? Tem alguém que é vacinado contra abusadores? Vacinado, eu acho que não, mas tem pessoas que têm uma intimidade maior com a própria intuição. Então, são pessoas que têm mais facilidade de sair quando percebem que não estão sendo elas ou que estão sendo obrigadas a fazer coisas que não querem. Essas pessoas têm mais facilidade, são pessoas com personalidades mais autônomas. Eu conheço alguns irmãos que a gente diz assim: esse aí ninguém segura. Que o cara ele não se permite ser enclausurado, que mandem nele. Tem gente que é Isso, assim, tem né? gente que é assim. E não necessariamente é uma gente Esse doida. é, eles acabam sendo rotulados, né? Por exemplo, esse livro que a gente sempre denuncia, Lealdade e Deslealdade, ele diz que essa pessoa que pensa com a própria cabeça, que toma decisões, que tem opinião, eu acho que eles rotulam ela de espírito livre. Essa é uma pessoa que não se submete a ser um discípulo, a ser um seguidor, e coloca isso de forma pejorativa. Já no movimento tradicional metodista, tem uma máxima dizendo o metodista ele deve pensar e deixar pensar. Eu sempre fui adepto disso. Você tem uma diversidade de pensamentos na igreja e ainda assim nós somos unidos pela cruz de Cristo, pela nossa fé, e os irmãos têm liberdade do pensamento. Mas esses movimentos abusivos, eles tiram a liberdade do pensamento. E você pode ver que realmente alguns líderes aí de várias religiões, de denominações diferentes, de religiões diferentes, são realmente líderes que se encontram, que trocam ideias, que se apresentam publicamente juntos. Eles não querem a separação, né? Eles querem unir. Eu acredito mais É, nesse tipo. tem a conversar, de sentar, de ouvir de forma diferente. Eu não tenho problema nenhum com vertente teológica que não é a minha. Não, porque dentro do movimento evangélico protestante, você tem vertentes teológicas que não tem problema nenhum. Um vai na igreja do outro pregar, sempre foi assim. Sempre teve essa relação boa. Existe dois movimentos grandes que são os calvinistas e arminianos. O pessoal evangélico conhece bem. E não tem problema nenhum um aprender com o outro,
ao longo da história, sempre se relacionaram bem. A minha encrenca, a minha briga aqui no Instagram, por onde eu falo, pelo YouTube, é contra os abusadores e doutrinas abusivas. Não a diversidade teológica. Isso não é um problema. Consigo sentar com os irmãos de diversas denominações. Mas se o cara é um lobo, aí é igual Chapeuzinho Vermelho. Você vê aquela vovozinha que tem a boca grande, dente grande, olho grande, e a gente diz que olhos grandes você tem. Aí ele dá uma desculpa, né? Para te ver melhor, minha netinha. E a gente tem que ter essa capacidade. Nós, evangélicos, a gente tem que crescer nosso conhecimento. A sociedade brasileira ganharia muito conhecendo o que é um lobo, o que é um lobo na política, o que é um lobo na profissão, no dia a dia, nos relacionamentos, o que é um namorado lobo, uma namorada loba, nesse sentido pejorativo do lobo, né? Porque eu sei que existem outras formas simbólicas. Você mesmo usa né? Da loba no sentido daquela guerreira, daquela poderosa. E eu tive esse final de semana com o pessoal do movimento de homens, da maçonaria, e lá eles têm um grupo chamado Matilha, que também o símbolo é um lobo. Então, o mesmo bichinho pode simbolizar outras coisas, mas nesse sentido do lobo, que é aquele que rouba as ovelhas, esses a gente tem que ter a sensibilidade de perceber o que é um lobo para a gente rejeitar a presença dele. Em igrejas tradicionais era possível expulsar ele da congregação. Mas hoje em dia as igrejas estão sendo propriedades do cara, então você que tem que esvaziar e deixar ele a ver navios sozinho. Porque um abusador não tem que ter você como suprimento para ele. Essa é a palavra. Tem que deixar o abusador passar fome se ele quiser devorar as ovelhas. Ou né? arrumar outra fonte de abuso, né? De suprimento. Porque eles são insaciáveis, né? Os abusadores são insaciáveis. O irmão Fábio botou: será que essas bizarrices doutrinárias não são consequência da inclusão de alguns livros, metodologias humanas que querem ajudar a Bíblia? É sobre isso que a gente estava falando. Que além da Bíblia, o cara desenvolve uma série de literaturas e coloca isso como se fizesse parte da nossa fé. São coisas recentes na história da igreja, só que estão virando livros sagrados dentro do movimento evangélico. Mas são livros de doutrinação, de dar poderes ao líder e tudo mais. Patrícia, foi muito bom estar com você. Obrigada, foi muito esclarecedor. Essa live foi um sucesso. Os irmãos chegaram aqui, foi excelente. Eu vou dar para você aqui o seu tempo para você dizer suas últimas considerações, mas eu sempre digo para os irmãos que vêm conversar comigo em privado: você precisa de uma terapia, porque em alguns casos os irmãos falam dos seus sofrimentos emocionais, e eu digo: você precisa de uma terapia e de um acompanhamento de um pastor. E a